As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Hoje, 9 de julho, é lembrada a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo. Apesar de ser uma data estadual, o acontecimento mudou em partes a história do Brasil. Para entender os motivos do levante, é preciso contextualizar o que ocorria na época. 2 anos antes, em 30, Getúlio Vargas assume a presidência. Após um golpe militar, Vargas resolve dissolver o Congresso e os poderes estaduais. Com isso, os estados passam a ganhar interventores, que tinham uma função parecida com a dos governadores, mas que recebiam ordens diretas do presidente. As forças políticas e econômicas de São Paulo exigiam uma nova Assembleia Constituinte, a volta das eleições e a saída de Vargas. Chegamos então a 1932. A capital paulista era um barril de pólvora. Grandes manifestações começaram a acontecer na cidade de São Paulo. Mas foi no dia 23 de maio, em um comício de estudantes da Faculdade São Francisco, que tudo mudou. Um grupo tentou invadir o Clube 3 de Outubro, onde se concentravam os membros da Liga Revolucionária, que apoiavam a ditadura Vargas, e foi recebido a balas. 5 jovens morreram neste confronto: Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Américo Camargo de Andrade. Nascia então o movimento MMDC. Até então, uma luta que era apenas da elite ganhou o apoio do povo. Em 9 de julho, as forças paulistas lideradas pelo general Isidoro Dias Lopes tomaram o estado. Acreditava-se que Mato Grosso e Rio Grande do Sul ajudariam enviando forças para retirar Getúlio Vargas do poder, o que não ocorreu. Em pouco tempo, São Paulo se viu cercado por milhares de homens das tropas federais. Sitiados, os paulistas não tinham mais como manter os homens no campo de batalha. Em 2 de outubro, na cidade de Cruzeiro, os combatentes paulistas se entregam ao líder da ofensiva federal. O movimento, apesar de derrotado, trouxe frutos. Em 1933, as eleições para os governos estaduais foram realizadas, colocando Armando Salles no Executivo Paulista. Uma das grandes curiosidades de quem visita o prédio do jornal Estado de São Paulo, principalmente o seu acervo, é saber como o jornal cobriu a Revolução de 32. Por isso, conversamos com o coordenador do acervo, o jornalista Edmundo Leite, que contou essa história para nós. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. Parecemos cheios de glória, conosco marcha a vitória. Nascemos cheios de glória, conosco marcha a vitória.
E no começo do podcast vocês ouviram um resumo do que foi essa Revolução Constitucionalista de 32. Como é que se cobriu essa Revolução de 32? Como é que o Estadão se posicionou em relação ao que aconteceu? Quem está aqui com a gente para conversar sobre esse assunto é o jornalista, coordenador do acervo do Estadão, Edmundo Leite. Tudo bem, Edmundo? Tudo bom, Gustavo? Tudo certo. Bom, para falar de Revolução de 32, a gente tem que passar um pouco pelo que aconteceu em 30, né? Quando Getúlio Vargas ascende ao poder, né? Não aceita a eleição de Júlio Prestes e acaba com um exército tomando o poder e criando um governo provisório. Isso não agradou a oligarquia paulistana, né? É, isso aí, vem. E até um pouco antes, você retroceder à Revolução de 24 também, já tinha, né, o embrião ali, essa tensão toda, né, que estava envolvendo o país, e aquela política do café com leite de São Paulo, Minas, já estava eclodindo. Então, em 24, né, o Júlio Mesquita Filho já tem uma tensão ali em 24, mas é 30 mesmo, que com a ascensão do Getúlio Vargas, né, e tinha uma esperança, uma promessa de que haveriam eleições e uma nova Constituição, e que foi quebrada, e que foi o que levou, né, aos paulistas, né, a oligarquia paulista, a se rebelar contra o governo, porque a promessa era outra, né? Ou seja, então foi uma tensão muito... Já havia um período de ebulição política muito grande ali, e aí eclode, né, de 30 a 32, o caldo vai fervendo, até que em 32 estoura mesmo, em julho de 32, o movimento mesmo eclode, daí vira uma guerra mesmo, ou seja, houve uma guerra. Então você vê o material, ou seja, as pessoas fardadas, um exército mesmo se movimentando, então estratégias militares. E o Júlio de Mesquita Filho e o Francisco Mesquita, que eram os proprietários, os diretores do jornal, eles eram lideranças civis do movimento contra o Getúlio Vargas, né? Porque eram causas que o jornal sempre apoiou, né, essas causas, a liberdade democrática, a liberdade de expressão, a liberdade, várias causas que estavam ali em jogo. A democracia, sempre, né? A democracia, enfim, sempre foi defendida nos pilares, que está na primeira edição do jornal, em 4 de janeiro de 1875, tem uma carta de princípios que já diz isso. Então, são os valores que o jornal defende. Então, e o Júlio de Mesquita Filho e o irmão dele, Francisco Mesquita, também eram ativos na liderança civil do movimento. Então, e a cobertura, independente disso, era um fato jornalístico de grande... Ou seja, era uma guerra dentro do seu território de cobertura, né? Então, e claro, e com a participação do jornal, então foi muito ativa, né? E se você entrar no Acervo Estadão, que é o site acervoestadão.com.br, onde tem todas as edições desde a primeira, se você entrar lá em 1932, vocês vão ver vão ter a oportunidade de ver como foi essa cobertura nas capas, né? Então tem as capas, graficamente são muito bonitas, interessantes, né? E mostrando o que estava acontecendo em São Paulo, né? Então você tem foto das mobilizações, das campanhas, né? O ouro por São Paulo, né? Porque você buscou-se o engajamento todo da população para apoiar as pessoas que estavam indo para o fronte mesmo, né? Aconteceram várias batalhas aqui no interior de São Paulo, nas divisas com Minas. Houve um certo apoio de alguns setores de Minas, outros do Paraná, e de alguns estados. Não ficou restrito a São Paulo, né? Mas a intenção era que se expandisse pelo Brasil. Então saíram mesmo, ou seja, tropas, né, com estrutura militar mesmo, ou seja, um exército comandado por oficiais, principalmente da Polícia Militar de São Paulo, né, e também alguns do Exército Brasileiro de São Paulo, alojados em São Paulo, que estavam apoiando também o movimento. E então você imagina, é uma guerra, uma cobertura a uma guerra, é uma das coberturas mais difíceis por um jornal, né? E você ter essa guerra ali no centro de São Paulo, todo aquele movimento
surgindo ali praticamente na sua janela, né? Até pela estrutura, né? Hoje em dia a gente tem uma estrutura tecnológica muito grande que nos permite fazer uma grande cobertura de uma guerra. Naquela época, era o jornalista com o bloquinho lá anotando tudo que via, né? E os fotógrafos, né? Com aquelas câmeras que eram as mais modernas da época, mas vocês imaginam a dificuldade que era. As pessoas já viram como que era uma câmera nos anos 30, não era uma coisa tão portátil como hoje, confortável de fotografar, como a gente tem essa facilidade dos celulares. Eram equipamentos, mas nisso tem muita cobertura fotográfica, é bem interessante. Se os leitores entrarem lá no site do Acervo Estadão, vão ver assim, procura lá, Revolução 32, vão ter vários links e dá pela data também, vai na data, 9 de julho de 32, acompanha esse período e vai vendo o dia a dia, consegue ver o dia a dia, mas também tem vários materiais que a gente já preparou. Então existe, por exemplo, um verbete já da Revolução de 32, que tem um resumo da história, galeria de fotos, páginas já específicas, selecionadas, que facilita a pessoa navegar, né? Folhear isso e ler mesmo. Então, é uma história muito interessante que as pessoas de São Paulo... Quer dizer, é uma história que interessa para o Brasil inteiro, mas para São Paulo, porque a gente que está aqui na rua, a gente passa em lugares que a gente não sabe que ali houve determinada coisa, que houve um determinado fato. Por exemplo, o Campo de Marte foi bombardeado aqui, o Campo de Marte aqui na Zona Norte de São Paulo. Os aviões do governo federal bombardeando aqui, né? A gente tem até uma história que a gente descobriu esses dias. O pai da Mariana, que é uma diretora aqui no Estadão, era sentinela no Campo de Marte. E conta, ela fala que desde pequena ouvia o pai falando de que um dia bombardearam, que tiveram que pular lá se esconder. Então é uma história que está em muitas famílias, né? Você vê assim, né? Você conversa com algumas pessoas aqui de São Paulo, tem muita gente que tem a referência dos pais, dos avós, né? A gente tem a tendência de lembrar daqueles nomes que foram importantes no sentido assim, as pessoas que tinham mais nomes dentro da Revolução, a gente lembra desses, né? Mas tem essas figuras que participaram de alguma forma da Revolução e que não são lembradas, né? Sim, é muito interessante isso, né? Porque não são só as grandes... A história em geral, né? É isso. Tem os grandes personagens, as grandes celebridades, mas a história é feita por todo mundo, né? Então, por exemplo, teve uns anos atrás que a gente conseguiu, no 9 de julho, a gente conseguiu acesso a um diário de um combatente que era tio de um sapateiro aqui em São Paulo. E ele nos procurou e falou, eu tenho esses diários de um combatente. E não eram alguns dias só, como ele era um soldado que foi por uma dessas tropas aí pro interior, então tinha, e ele... descrevendo como era a ração, né? Ou seja, a ração que fala-se no jargão que era distribuída para eles comerem. Jargão militar, né? É a comida, né? O rancho, né? O rancho. Às vezes falam rancho ou ração, mas não é depreciando a comida, que é a comida que é o jargão militar para a refeição no campo de batalha, né? Então ele falando disso, de como era a viagem de trem, a expectativa, o medo, né? Porque você imagina, não eram a maioria das pessoas não eram militares. Verdade. Então você imagina, você é um civil, imagina você ou qualquer outra pessoa, você ser convocado para lutar numa batalha. Claro que houve um treinamento muito breve ali, mas então ele tinha um medo, né, do que ia acontecer ali. Ele fala, ainda bem que no caso dele ele não teve que ir para uma batalha. Ele conseguiu voltar sem combater, mas mesmo nesse relato você vê todo o ambiente de guerra, né? De deslocamento de tropas, eles indo de trem, eles caminhando a pé, eles acampando em vários lugares, esperando, recebendo ordens. Então ele fala dos oficiais. Então a história da Revolução de 32 está aí em muitas famílias paulistas, né, da capital e do interior, estão espalhados por aí, né? Então cada hora surge um fato novo e a internet é muito legal agora que as pessoas têm a oportunidade de compartilhar isso, né? Então antigamente isso ficava restrito lá no álbum de família do pai, do avô, da avó, e hoje as pessoas com as redes sociais têm uma grande oportunidade de
enriquecer a história, Claro. compartilhando essas memórias familiares que vão juntando mais pedaços, dando mais subsídios para a construção da história, né? Agora, é legal, né? Eu dei uma fuçada lá no site do Acervo do Estadão, que é bem legal, assim, não só para consultar a Revolução de 32, mas vários períodos importantes da história brasileira, mas é interessante porque o jornal ele tem um tom até o dia 23 de maio, né, a gente já vai falar sobre isso, que é, de fato, de não concordar com a política de interventores, por exemplo, do Getúlio Vargas, mas era uma crítica a um governante, né? Depois do dia 23 de maio, que é quando acontece aquele conflito em que morrem os estudantes que formam a sigla MMDC, e aí 9 de julho São Paulo vai à guerra, aí o jornal adota uma outra postura, né, Edmundo? Então, porque é uma transformação, e isso que é a riqueza de um jornal, é isso, né? Uma coisa você vê nos livros, não, sem demérito aos livros, não é isso, claro. Mas você está vendo uma fonte secundária de gente que pesquisou. Ali no jornal você está vendo a fonte primária, então você está vendo o calor do acontecimento, a transformação dos acontecimentos. Então, se você pega um tempo ali, você começa a ver dia a dia, é essa percepção que você teve. A mudança, porque realmente 23 de maio, né, quando tem a morte dos 4 estudantes, do Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, Isso. que é a sigla MMDC, que ficou famosa, né? A gente aprende na escola, lá quando estuda a Revolução de 32, então, porque ali foi um estopim dos conflitos, né? Eram estudantes pró São Paulo que se confrontaram com estudantes que eram a favor da ditadura Vargas e acabaram morrendo, né, baleados ali. Isso causou uma enorme comoção em São Paulo, né, o enterro deles. Você vê as páginas, tem páginas depois do Estadão, né? Do Estadão, além da edição normal, tinha uma revista que era o suplemento em rotogravuras, que ele era graficamente mais interessante. Então tem uma capa com os 4, né? Então são 4 mártires, assim. E aquilo é um estopim que muda, né? Então a população começa a se engajar mais adere ao movimento, na né? causa, porque, né, são 4 jovens, a situação em que aconteceu, então fica uma data que até hoje é lembrada numa grande avenida de São Paulo, que é a 23 de maio, porque aconteceu no dia 23 de maio, né? Então é uma data muito importante do movimento de 32, é o 23 de maio, né? Por causa da morte dos 4 estudantes. É isso. Aliás, tem um objeto muito interessante aqui dentro do Estadão. As pessoas que têm a oportunidade de visitar aqui o prédio do Estadão, essa visita pode ser feita, geralmente é feita mais por estudantes de escolas, faculdades. Tem um ambiente aqui que tem uma bandeira, né? Tá enquadrada, emoldurada, enfim, mas é uma bandeira que você percebe que está remendada, que era uma bandeira dessa época, e eu queria que o Edmundo contasse a história dessa bandeira que está exposta aqui no Estadão. Então, essa bandeira é uma bandeira do Estado de São Paulo, né? Aquela bandeira que todo mundo conhece, né? Tem as listas preto e branco e o mapinha do Brasil ali num quadradinho. Então essa bandeira ela foi hasteada em 9 de julho de 32, quando começa efetivamente a Revolução, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E ficou lá o tempo todo, até outubro, quando tem a rendição, quando acaba o movimento, ela ficou hasteada lá. E depois que acabou a Revolução, os estudantes de Direito presentearam o Júlio de Mesquita Filho, deram de presente a bandeira para ele, porque ele era uma das grandes, talvez uma das principais lideranças do movimento, né? Em reconhecimento ao papel dele na Revolução, né? E depois, com a derrota, ele e o irmão Francisco foram exilados, né? Ficaram mais de um ano exilados, mas eles receberam essa bandeira que tá exposta aqui no saguão, aqui no 6º andar do jornal. Então todo mundo que vem, né? Você falou mesmo que você veio quando era estudante aqui, não é? Isso, exatamente. Eu vim quando era estudante e claro, todo mundo olhava aquela bandeira e falava, nossa, mas
Por que uma bandeira tão antiga, assim, meio suja, meio surrada, né? Bandeira... Não podia colocar uma bandeira mais nova, mas não, tem toda uma história, todo um contexto por trás. É uma bandeira né? histórica mesmo, porque ela esteve, não é uma reprodução, é a bandeira original que ficou hasteada na Revolução de 32. Então é um objeto da história, né? Então é muito interessante isso, assim, porque a história se preserva nesses objetos também, sim, né? Sim. Você vê, então, por exemplo, quem aqui em São Paulo tem a Casa Guilherme de Almeida, Sim. ali no Pacaembu, que é o Guilherme de Almeida, um dos grandes intelectuais da época, né? O príncipe dos poetas, foi ele que fez ele que escreveu o símbolo de São Paulo, da bandeira de São Paulo, não sou conduzido, conduzo. Conduzo. Ele, enfim, Guilherme de Almeida é uma das grandes figuras da história aqui de São Paulo. E ele também se engajou na Revolução de 32. Quem for lá na casa de Guilherme de Almeida tem o capacete dele lá. Tá. E também no rotogravura aqui do Estadão a gente tem foto do Guilherme de Almeida uniformizado, sim. né, com o uniforme militar. Como tem também do Júlio de Mesquita Filho, do Francisco Mesquita. Eles têm uma foto famosa deles e alguns soldados lendo o Estadão, em frente a um calhambeque, né, a gente chama calhambeque, aqueles carros antigos. E daí tem várias fotos, né? São muitas, é um material iconográfico muito interessante, assim, de se ver. Então os objetos da história estão em todos os lugares aí, às vezes você não imagina. E aqui em São Paulo, Gustavo, eu acho que tem um problema que é o seguinte, falta uma coisa muito simples, que é colocar uma plaquinha em determinados lugares. É verdade. E falar, foi aqui que aconteceu tal fato. Exato. Se você vai para Londres, Paris, Nova York, verdade. em outras cidades do mundo, Buenos Aires, Montevidéu, isso aí é muito forte e não é uma coisa difícil de fazer, não é caro de fazer, basta alguém e colocar uma plaquinha, aqui aconteceu tal fato, e São Paulo está cheio de fatos históricos ali no centro da cidade, que era onde a cidade acontecia naquela época. Né? Exato. Agora, Edmundo, a Revolução de 32 durou pouco, 3 meses, né? Acabaram os recursos, São Paulo foi sitiado pelas tropas federais, não se tinha como adquirir armamento, teve até a campanha do ouro, né? Doe ouro para São Paulo, né? Chegou-se até tentar comprar armamento dos Estados Unidos, mas quando os navios chegaram, o exército brasileiro que estava sitiando São Paulo não deixou essas armas entrarem por falta de recursos. A gente teve acesso um tempo atrás nos arquivos americanos, né? Tem relatórios, o pessoal de São Paulo tentando comprar aviões lá nos Estados Unidos, mas o governo federal, sabendo, começou a se informar, espionar e impediu a compra que esse material chegasse aqui a São Paulo, né? Então, acabou sendo sufocado em outubro, daí tem a rendição em outubro, e aí acaba daí daí vem a retaliação, né? Claro. Daí, por exemplo, o Júlio de Mesquita Filho, o Francisco Mesquita são exilados, e outras lideranças são exiladas. Mas, ao mesmo tempo, muitos historiadores, muitos pesquisadores analisam ele é derrotado, mas o movimento tem certas vitórias, não no campo de batalha, não no campo político, que são os grandes legados que deixou, né? Porque no fim conseguem, né, que depois o interventor de São Paulo seja o Armando Salles, que também era muito ligado ao jornal. E não só o jornal, era uma liderança do Estado, porque até então um dos conflitos era isso. Tinha sido um interventor nomeado para ser o interventor de São Paulo, que era um pernambucano que não tinha trânsito nenhum aqui em São Paulo, né? E a partir dali você tem várias conquistas, né? Que uma delas é que eu falo assim, bom, já que o movimento a transformação não vai ser pelas armas, vai ser pela educação, né? Então logo depois você tem uma série de iniciativas que culminam, por exemplo, na fundação da USP, 2 anos depois, em 1934, a USP é fruto direto desse movimento, porque o que essas lideranças perceberam? Falaram, São Paulo não, o Brasil, por exemplo, tinha um problema que as universidades
não existia universidade, existiam faculdades muito específicas. Então como a do Largo São Francisco. Faculdade de Direito, Faculdade de Engenharia, Faculdade de Medicina, mas você não tinha uma universidade que pensava o país, que produzia um outro tipo de conhecimento, né? Então, em 1934, a fundação da USP é um desses legados, né? Que da Revolução de 32, por causa dessa consciência que falou, a gente precisa fazer a mudança por outros meios, né? É isso aí, perfeito. Bom, a gente conversou um pouco sobre essa história, essa rica história da Revolução de 32. Quem esteve aqui conosco é o Edmundo Leite, jornalista e coordenador aqui do acervo do Estadão. Agora, para quem ficou interessado em ter esse material, ver esse material, qual que é o caminho lá do acervo do Estadão, hein, Edmundo? Então, é só entrar na internet, acervoestadão.com.br, ou quem entra pelo Estadão mesmo, estadão.com.br, tem um link lá em cima na página Acervo, entra lá. Se pesquisar pelo Google também, qualquer assunto que você colocar Acervo Estadão, você vai cair no nosso material produzido, né? Edmundo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Obrigado vocês pelo convite e até a próxima. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Olha aqui, deu no site do Antagonista que Gustavo Montezano fez uma apresentação interna e colocou como meta de 2 meses abrir a caixa preta do BNDES. Tem mesmo, porque é um escândalo que o BNDES tem emprestado 7 bilhões de reais ao Odebrecht sem garantia nenhuma. E agora está no último lugar da fila para receber o que sobrar do calote judicial, da recuperação judicial, aceita em um dia, tempo recorde, pelo juiz Carolina, João de Oliveira Rodrigues Filho. Dessa caixa preta ainda vão sair os empréstimos para Moçambique, Venezuela, Cuba, etc. O atraso no pagamento ao BNDES em 2019, só da Venezuela, de Cuba e de Moçambique, foi estimado em 2 bilhões e 300 milhões. O calote em 2018 foi de 4 bilhões e 400 milhões. Isso para resumir. Tem mais países que devem ao BNDES. E a garantia? A garantia somos nós, o Tesouro Nacional. E aí vocês vêm com a ladainha, e o grupo técnico do BNDES não tem nada a ver com isso. Parafraseando Luiz Gonzaga e o Silvio Santos, que mentira, que lorota boa. A equipe técnica do BNDES sabia de tudo. Foi cúmplice, porque nenhum executivo do banco avisou, gritou, esperneou sobre o que estava acontecendo. Porque no BNDES foi adotada uma versão do sistema SS, que na Alemanha era uma polícia política. E no BNDES foi sim, senhor. O sim, senhor é corrupção também. É para ganhar cargo, comissionado e presente de corruptor. O BNDES, que toma recurso do trabalhador para dar aos corruptores, está no fim da fila da Odebrecht, só tem uma solução: fechar. Não presta serviço algum. É mais um Nilo Robin Hood, às avessas. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores profissionais de investimentos do mercado e na gestão de grandes fortunas para preservação e aumento do seu patrimônio. Conte com serviços de gestão ativa de patrimônio. Por aqui, nossos profissionais traduzem temas econômicos relevantes para produtos de investimento, oferecem o acompanhamento necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.